Hoje falaremos um pouco sobre a história e como é formado o denim, ou mais conhecido como jeans, um tecido que ultrapassa gerações, ministrado pelo professor Alexandre Ferreira na disciplina de Tecelagem 1, realizado pelo aluno Pedro Rauch. Introdução. Neste trabalho serão passadas informações sobre o denim, desde os fios aos produtos finais, ou seja, desde a sua formação até a conjuntura do tecido final. O denim também ganhou mercados e passou a ser conhecido no mundo inteiro. Todos os gêneros, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, homo e heterossexuais, utilizam o denim. Também é mais conhecido como jeans, já citado no título. Falaremos agora um pouco sobre a história do denim. O denim foi criado por Levi Strauss. Ele desenvolveu o produto pois ele analisou que na época operários trabalhavam seja na agricultura ou em outros lugares sem a vestimenta adequada, ou seja, uma vestimenta que não era tão resistente, sempre rasgava, furava e também não tão confortável para exercerem tais funções. Em sua tradição, ele era composto por 100% de algodão. Entretanto, na atualidade, por conta também de umas propriedades de tingimento do algodão com a cor índica, que é normalmente usado na composição do jeans, vem se utilizando também poliéster, por apresentar essa combinação em relação ao tingimento mais facilmente e também por ser muito resistente o poliéster, e também o elastano agregando um pouco de mobilidade e elasticidade ao tecido. Ligamento sarja. O denim ele é constituído pelo ligamento sarja. É o primeiro mais complexo depois do ligamento tela. Sarja, para quem não sabe, é um modelo de formação de tecido. Ele pode ser obtido com o deslocamento de um fio a cada trama, formando uma diagonal à direita, que é da torção Z, ou à esquerda, a torção S. O tecido de sarja também possui uma repetição mínima de 3 fios de urdume e de trama. Possui a diagonal bem definida que agrega maleabilidade e resistência ao tecido. Também podem ser consideradas estruturas leves, equilibradas ou pesadas. Equilibradas serão quando a estrutura do tecido terá a mesma quantidade de fios de trama com fios de urdume. Neste slide, podemos analisar como é formada a estrutura de sarja. Podemos analisar também em que realmente possui as diagonais bem definidas. Falando agora um pouco sobre o processo para a formação do denim. O algodão deve ser limpo e pré-tratado, sendo torcido para produzir os fios com as resistências requeridas e que o produto final irá precisar. O tingimento ele deve ser contínuo em vários ciclos, tendo em vista que, como já citado anteriormente, o algodão não tem afinidade com o corante índigo, o corante que mais caracteriza o jeans, o denim. O fio normalmente ele deve ser engomado com amido para agregar estabilidade mecânica, que também garantirá a resistência a cisalhamento e esforços nos processos de tecelagem a que serão submetidos, economizando assim paradas no tear e agregando qualidade ao produto final. O urdimento do denim pode ser realizado por dois métodos. Pode ser utilizado o ball warp, ou mais conhecido como rope dyeing, utilizando 350 a 400 fios enrolados na urdideira em forma de corda, que serão submetidos à engomagem e então enrolados na sua forma definitiva de rolo de urdume. Ou então ao outro método, que é o slasher dyeing, que é um urdimento aberto que também utiliza 350 a 400 fios e possui uma largura de 140 a 180 centímetros. E também, por fim, receberá um banho de goma e são novamente secados, sendo então enrolados na forma definitiva. Falaremos agora um pouco sobre as especificidades do urdume do denim. Sabemos que este possui umas características peculiares. Em tecidos, podemos ver que normalmente os fios de trama é que são tingidos. Entretanto, para a conjuração do denim, são os fios de urdumes que são tingidos, normalmente pelo corante índigo, como já citado anteriormente, e os fios de trama são deixados crus. Também, os fios de urdumes devem ser engomados em sua maioria, agregando a resistência necessária para aguentar todos os processos e para o produto final ter a sua característica. E também pode ser torcido em Z ou em S. A formação do denim ela ocorre em diversas etapas.
Primeiro, começa-se no tear, onde ocorrerá o entrelaçamento dos fios, tramas cru e o urdume tingido, considerando em que o urdume já esteja pronto e já esteja tingido na cor adequada. Também, então, seguirá para o acabamento, onde o jeans é escovado, aspirado e pode ser também chamuscado, para eliminar a penugem industrial. Depois, será submetido a uma lavagem de amaciamento e então pré-encolhido. Depois de seco, é fraldado para manter o pré-encolhimento. Então, irá para então será revisado, pesado, etiquetado e assim então será embalado para se destinar seja para uma confecção ou para qualquer outro tipo de negócio. Nesta parte, falaremos um pouco sobre o processo inteiro a que o denim é submetido, ou seja, desde a obtenção da matéria-prima até a sua confecção e um possível acabamento. Então, portanto, inicialmente devemos cultivar o algodão. Falaremos sobre algodão seguindo a tradição a que o denim era e ainda é submetido, que é 100% algodão. Entretanto, ignoraremos a possibilidade de ter poliéster ou elastano. Então, precisamos cultivar o algodão, analisar o período da safra, a preparação e, consequentemente, beneficiá-lo, retirando as fibras curtas, as impurezas e, então, encaminhar para a fiação. Na fiação é um dos processos mais importantes, visto que, obtendo um fio resistente e linear, este fará com que os ganhos na produtividade e na produção do tecido, quando encaminhados ao tear, sejam muito grandes. Portanto, há de se ter toda essa fiação bem compactada. Então, será encaminhado para um pré-tratamento, o tingimento no caso do urdume, que deve ser feito normalmente em cor índica, deixando a trama crua. Assim se configura a estrutura do denim. Então, o fio é engomado de modo a agregar resistência para aguentar a todos os processos que serão submetidos no tear e para que o produto final tenha resistência adequada. Então, será encaminhado para a tecelagem, onde ocorrerá o entrelaçamento da trama e do urdume em forma de sarja, que é como o denim se caracteriza, e assim terá o tecido formado. Então, ocorrerá a sanforização e logo após é encaminhada a confecção para a realização do produto final. Após o produto final, pode até ser submetido ainda a uma lavagem, um possível acabamento, um biopolimento ou também a efeitos especiais que o comerciante queira ter. Estas foram as referências utilizadas para a confecção do trabalho e muito obrigado pela atenção.